Em Atenas, quando Paulo chega no primeiro século depois de Cristo, nessa cidade romana, é a capital dos ídolos. É a capital da idolatria, o berço desses deuses. Deus, Atena, Poseidon, tá bom? E Paulo estava aqui fazendo os seus passeios, foi também para o Foro Antigo, foi para o Foro Romano, para a Acrópole, estava vendo todos esses filósofos. E quando ele falava com os filósofos muito cultos, falaram para o Paulo: quem é você? De que religião está falando? Quem é esse novo Deus? A gente não pode entender, pode explicar melhor, porque eles eram pagãos. E havia também aqui no Areópago, que o Areópago naquela época era o tribunal, havia um altar. O altar. O famoso altar do Deus desconhecido. E Paulo, falando para eles, diz: eu, fazendo aqui o meu passeio, vi um altar do Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o Deus que eu vi aqui falar para vocês. Coisa linda! É um novo Deus que vai vir aqui e mudar tudo. E a gente tem que louvar a partir de agora esse Deus. Eu acho melhor a gente agora ler o fragmento dos Atos 17 sobre o que aconteceu exatamente aqui, quando Paulo visitou a cidade dos ídolos. Aqui se reuniam os filósofos, as pessoas cultas, os gregos até hoje, eles buscam sabedoria. O Paulo escreveu isso, que eles têm curiosidade pelo saber. Aqui nós sabemos que temos inúmeros homens que marcaram a história. Hoje se projetam ainda nomes desses filósofos do passado que nasceram, que foram filhos da Grécia. O Paulo entra nessa região e começa a falar de Jesus. E começa a ver deuses em todos os lugares. E vendo as pessoas se prostrando. E aquilo diz o texto que ele ficou irritado. Então vamos ler para nós podermos entender que aqui não entrava qualquer um para falar. Era uma elite. Então Paulo chegou, sou doutor Saulo de Tarso, sou membro do Sinédrio, sou romano, falo 4 idiomas, quero me inscrever para falar. Então vamos lá. Olha só. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Enquanto Paulo os esperavam em Atenas, o seu espírito se comovia em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos, todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. Deve ser ali embaixo, né? Praça tem aqui também. Foro Antigo. E alguns dos filósofos epicureus, quer falar? E estoicos? Contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Quer dizer, esse conversador, esse tagarela, né? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, a esse lugar aqui, dizendo: poderemos não saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam-se, a não ser de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, tomara que seja aqui que eu estou. Aqui? Muito possível. Aqui é onde eu estou. Podia ser. Aonde? E ele disse então: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esses, pois que vós honrais, não conhecendo o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Paulo está batendo neles. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração,
e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Quer dizer que Paulo não só conhecia os epicureus históricos, mas também lia algumas questões sobre a poesia, os poetas que aqui estavam, as literaturas, que aqui existiam. Pois somos também sua geração, sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata ou pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens, em que em todo lugar se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Dionísio Areopagita, que acreditou, o primeiro bispo cristão da história de Atenas. Todo esse caminho, desde o Arco do Adriano, se lembram aquela porta? Sim. Desde o Arco do Adriano até a Acrópole, se chama Rua do Dionísio Areopagita. Para nós que temos a Bíblia como a nossa fonte de inspiração, a nossa vinda a esse lugar só teve um motivo. Porque esse livro sagrado nos fala de homens como Paulo, que marcou a história. É claro que tudo que vimos é cultura, são séculos antes de Cristo. Mas veja hoje, quando que Paulo podia imaginar, como é importante os escritos que Lucas acompanhava, e ele registrou esse discurso de Paulo. Veja, isso aqui é um monumento da escritura, da poesia. Isso que está registrado aqui foi dito em alto e bom som por alguém que não só era cheio do Espírito Santo, mas que também tinha o domínio de conseguir atingir o âmago da alma das pessoas. E o chefe o que era responsável por o Areópago, se converteu. Eu não sei se Damaris era a esposa dele, mas uma mulher chamada Damaris, que provavelmente eram as pessoas que Deus escolheu, e outros, que são aquelas pessoas aqui que também vieram para a fé. Então a vinda de Paulo a Atenas, ela foi muito importante, porque se hoje todas essas excursões, especialmente quem vem aqui nesse local, é porque realmente tem uma experiência com Cristo. E aqui Paulo, ele trouxe o Evangelho. Todas essas ilhas, todos esses locais foram por onde ele passou como um rastro de fogo, deixando as marcas de Deus.